Ele vai apresentar o Fibers para a gente, tá? Obrigado, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Sou Guilherme, R3 da Intensiva. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o Fibers. Bom, o estudo de 2019 comparou concentrado de fibrinogênio e crioprecipitado nos pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, especificamente aqueles que foram submetidos à SEC e evoluíram com sangramento. A gente vai ver quais foram os resultados, como é que foi feito o estudo. Qual que é o racional? Depois que você faz uma cirurgia cardíaca, o sangramento de grande volume e a necessidade de transfusão é uma coisa relativamente comum. E as causas associadas são diversas, entre elas a hipofibrinogenemia, que é um fator comum, e a administração, seja do concentrado de fibrinogênio ou do crioprecipitado, é um passo fundamental na correção desse distúrbio para evitar sangramentos mais importantes e economizar a quantidade de hemocomponentes que são transfundidos. Então, o crioprecipitado, ele é um hemocomponente que tem fibrinogênio, a concentração é bastante variável, mas em torno de 3 a 30 gramas por litro para cada unidade de crioprecipitado. E, além disso, tem fibronectina, plaquetas, as micropartículas de plaqueta e alguns fatores de coagulação, em especial o 8, o 13 e o fator de von Willebrand. Qual que é o problema, ou qual seria o limitante do uso do crioprecipitado? É um componente que deve ser mantido e transportado congelado, ele precisa ser descongelado para ser usado, e depois do degelo ele tem uma meia-vida curta, entre 4 a 6 horas, para poder ser usado. Todos esses fatores potencialmente aumentam o desperdício desse componente. Já o concentrado de fibrinogênio teria a vantagem de ter uma concentração fixa de 20 gramas por litro de fibrinogênio. Ele é liofilizado, então é muito mais facilmente armazenável. Tem uma durabilidade muito maior depois da reconstituição, são 24 horas. E, em teoria, é um componente reduzido de patógenos. Claro que é seguro transfundir crioprecipitado, mas seria talvez mais seguro usar o concentrado de fibrinogênio. Então, a questão principal do estudo é exatamente essa. Nos pacientes que fizeram uma cirurgia cardíaca e foram colocados em SEC, que no pós-operatório tiveram um sangramento de grande volume e uma suposta ou comprovada hipofibronegenemia, transfundir o concentrado de fibrinogênio é não inferior a transfundir o crioprecipitado, e o desfecho que foi utilizado o desfecho primário utilizado para responder essa pergunta foi basicamente o número de unidades de hemocomponentes. Hemácias, plaquetas e plasmas que esses pacientes receberam 24 horas após o término da SEC. Só para a gente entender o que é que eles usaram, como é que eles contabilizaram essas unidades, cada concentrado de hemácia valia 1 unidade, 250 ml de plasma também 1 unidade, e uma dose de plaquetas, 4 unidades. Bom, rapidamente sobre o financiamento, acho que é importante dizer que quem patrocinou o estudo foi a Octapharma, que é um dos fabricantes de concentrado de fibrinogênio, e vamos falar então um pouquinho sobre a metodologia. É um RCT multicêntrico, a intenção era avaliar a não inferioridade. Foram 11 centros de terapia intensiva no Canadá, e o Toronto General Hospital foi o centro coordenador do estudo. O Dr. Cavan foi o coordenador. Bom, quais pacientes eram considerados aptos a participarem do estudo? Todo paciente submetido à cirurgia cardíaca com SEC, que tiveram uma hemorragia significativa, uma hipofibrinogênemia conhecida ou presumida e que precisavam repor fibrinogênio. A indicação foi clínica, na maior parte das vezes eles conseguiram comprovar. Então, se houvesse a suspeita clínica e o médico que estava cuidando do paciente indicasse a reposição, esse paciente poderia ser incluído, ou se você tivesse a comprovação, níveis plasmáticos de fibrinogênio menor do que 2 grama por litro, quando usavam o método de Klaus, ou no FibTem, um coágulo menor do que 10 milímetros em 10 minutos na tromboelastometria.
quais pacientes não eram excluídos do protocolo? Todo paciente que tivesse recebido, num período de 24 horas antes da cirurgia, qualquer produto contendo fibrinogênio. Então, a ideia era tentar excluir os pacientes que tivessem já apresentado uma perda sanguínea importante antes do procedimento cirúrgico, um fator que poderia contaminar exatamente o desfecho primário que foi avaliado. Qualquer história de reação alérgica severa ao crioprecipitado ou concentrado de fibrinogênio, a recusa em receber por questões religiosas ou pessoais, se o paciente tivesse um nível de fibrinogênio sabidamente maior do que 30 minutos, em até 30 minutos após ser solicitado o componente, e gestação conhecida. Bom, os pacientes foram randomizados em 1 para 1 para os grupos de intervenção e controle, a alocação era cega, os pacientes do grupo de intervenção receberam concentrado de fibrinogênio, eram 4 gramas infundidos em 10 minutos, a quantidade que cada um dos pacientes recebeu variou de acordo com a necessidade, a gente vai ver como é que isso ficou distribuído mais à frente, e o grupo controle recebeu crioprecipitado, eram 10 unidades infundidas de acordo com o protocolo do hospital, que equivaleria a mais ou menos 4 gramas de fibrinogênio. Os pacientes deveriam receber esse concentrado de fibrinogênio apenas nas primeiras 24 horas e qualquer necessidade depois dessas 24 horas de repor fibrinogênio seria feita só com crioprecipitado. Os médicos que estavam envolvidos na administração e na indicação da medicação, eles não foram cegados, mas os pacientes, os responsáveis pela coleta e outros médicos que participaram do estudo, eles foram cegados foram cegados para coleta e análise de dados. E os desfechos que foram avaliados? O desfecho primário foi a quantidade, o número de unidades de componentes sanguíneos que os pacientes receberam nas primeiras 24 horas depois do término da cirurgia. E os desfechos secundários? A primeira coisa, a comparação de eficácia entre o crio e o concentrado de fibrinogênio, medido pelo total individual de cada unidade de hemocomponente, ou seja, quanto de plasma, quanto de concentrado de massa, quanto de plaqueta. A comparação da quantidade, da importância do sangramento nas primeiras 24 horas após SEC em cada um desses grupos, o efeito que o crio ou o concentrado tiveram sobre o nível plasmático de fibrinogênio 1 hora antes e 1 hora depois da suplementação, avaliação de medidas de segurança, basicamente de efeitos adversos e eventos adversos graves, nos primeiros 28 dias até o final da cirurgia, e duração de ventilação mecânica, estadia de UTI e duração de hospitalização. Eles acabaram comparando também como desfecho mortalidade entre os grupos, mas não estava previsto a princípio essa avaliação. E um pouco agora sobre a análise estatística. Então, é um estudo de não inferioridade, e a ideia era, aceitava-se uma probabilidade de erro de tipo 1 de até 0,025, e eles escolheram uma margem de não inferioridade relativamente amistosa, aí, de 0,20, 20%. Então, a hipótese nula era de que haveria inferioridade, então a relação entre os pacientes que receberam o concentrado e o crioprecipitado seria maior do que essa margem, mais essa margem de não inferioridade, e a hipótese alternativa, que é exatamente a não inferioridade. Bom, avaliando os estudos prévios, eles consideraram que, em média, os pacientes deveriam receber cerca de 16 unidades de hemocomponentes, com desvio médio de 14 unidades. De maneira bastante simplista, porque eu também não entendi isso de maneira perfeita, mas dentro de uma avaliação de cenários possíveis, eles estimaram que um número de 550 pacientes em cada grupo, então 1.100 de amostra total, daria ao estudo um poder de mais de 90%, e considerando essa margem de inferioridade de 20%. Esse é o gráfico que definiu aí o número da amostra. Acredito que eles fizeram a avaliação para margens de não inferioridade 10, 15, 20%. Acho que acabaram definindo
os 20%, talvez pelo número de amostra, porque as outras margens exigiriam um número muito maior de pacientes, talvez não fosse factível. Foram previstas duas análises, uma por intenção de tratar e uma por protocolo. A análise primária, que foram todos os pacientes randomizados para cada grupo, e a análise por protocolo, que excluía os pacientes que não receberam o tratamento proposto ou que receberam uma dose menor do que 80% da dose planejada, ou ainda que receberam a primeira dose em tempo maior do que 24 horas depois da cirurgia, a dose de concentrado de fibrinogênio. A análise estatística previa também análise de subgrupos. Eles previram avaliar cirurgias não eletivas e cirurgias complexas, e acabaram avaliando depois, numa análise pós-hoc, pacientes que foram submetidos a cirurgias não eletivas e que não estavam em estado crítico, né? Isso tem um motivo, a gente vai ver o porquê, e avaliaram também pacientes com medida de fibrinogênio antes da administração, para ver se isso impactava de alguma forma no quanto o concentrado e o crio repercutiram para cada paciente, os pacientes com hipofibrinogênemia confirmada e pacientes com sangramento ao menos moderado pelo score de sangramento. Bom, o teste de hipótese eles usaram um teste de duas amostras, unilateral, um intervalo de confiança de 97,5% e uma margem de não inferioridade de 20%. E para fazer a análise estatística, o modelo de regressão de Poisson. A não inferioridade era demonstrada se o limite superior do intervalo de confiança fosse menor que 1,2. Se eles conseguissem estabelecer a não inferioridade, estava previsto testar a superioridade. E eles admitiram para esse teste de superioridade um erro tipo 1 de 0,025. Estava também previsto uma análise interina, depois do recrutamento de 600 pacientes, eles fariam essa análise e duas situações eram possíveis depois dessa avaliação. Ou eles interromperiam o estudo por eficácia, se eventualmente eles já tivessem alcançado o nível de significância para refutar a hipótese nula, ou se eles vissem que o estudo ia ser fútil. E a terceira opção, que na verdade não está dita aqui, era continuar o recrutamento até o N final proposto. Então, é exatamente o que a gente vê ali no número 1 está a primeira análise interina, e se eles eventualmente não definissem nem a não inferioridade nem a futilidade, continuariam até os 600 pacientes em cada grupo. Resultados. Bom, o recrutamento aconteceu de fevereiro de 2017 a novembro de 2018 e foi interrompido na análise interina por eficácia. Foram 15.412 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, e é interessante que só 5,7% deles apresentaram um sangramento de volume significativo para serem incluídos nos critérios do estudo. Desses 890, 827 foram randomizados, 415 para receber concentrado de fibrinogênio e 412 para receber crioprecipitado. Alguns pacientes acabaram perdidos durante o estudo, e no fim resultaram 372 pacientes no grupo intervenção, 363 no controle. Esses 372 foram incluídos 63 foram incluídos na análise primária, e depois na intenção, na análise por protocolo, 364 no grupo intervenção e 361 no grupo controle. Em relação às características de base de cada um dos grupos, eles, de maneira geral, os grupos eram bastante equilibrados em relação a características demográficas, às patologias de base, ao tipo de cirurgia que foi realizado, com exceção de uma característica importante, que era o estado crítico desses pacientes antes de entrarem na cirurgia, e esse estado crítico ficou desbalanceado entre os dois grupos, como a gente vai ver.
Houve também um desbalanço no número de pacientes com fração de ejeção de 21 a 30, mas não foi estatisticamente significativo. Em relação aos exames de base, em especial aos exames de HB, plaquetas, que interfeririam no resultado do desfecho primário, não tinha diferença importante entre os grupos. A primeira coluna é o do concentrado de fibrinogênio, a segunda é do crioprecipitado. Da mesma forma, o tipo de cirurgia realizado em cada um dos pacientes também ficou equilibrado entre os dois grupos, não houve diferença na complexidade, no tamanho, no tempo de duração de cirurgia. Mas os pacientes com um estado crítico pior acabaram se concentrando no grupo que recebeu o concentrado de fibrinogênio. Isso acabou implicando num ajuste durante a análise, eles fizeram esse ajuste depois, e a gente vai ver como é que isso interferiu, ou se interferiu ou não, nos resultados. Bom, em relação aos exames de laboratório, ao número de concentrado e de crioprecipitado que cada um dos grupos recebeu. Em média, os pacientes receberam 4,8 gramas de fibrinogênio, isso significa mais ou menos uma unidade, a maior parte dos pacientes, 83, recebeu uma dose. No caso do crioprecipitado, foram em média 12,9 unidades. Os pacientes se concentraram em torno de uma, duas doses de concentrado de fibrinogênio, não passou muito disso. Em relação ao tempo entre o início da cirurgia e a solicitação da primeira dose, igual entre os dois grupos, entre a solicitação e a administração da primeira dose, também igual, e entre o tempo do fim da SEC e a administração, também igual. Em relação aos exames dos pacientes no intra-op, no dia da cirurgia, no pós-op, para hemoglobina, plaquetas e INR, nenhuma diferença entre os dois grupos. Então, não havia uma diferença importante para a gente supor que os pacientes receberam mais concentrado ou mais hemocomponente, simplesmente porque partiram de um basal pior. Eles eram muito semelhantes em relação a todos esses exames nesses 3 momentos em que eles foram avaliados. O desfecho primário, basicamente, os pacientes que receberam um concentrado de fibrinogênio, no pós-op, no pós-operatório, no tempo avaliado, receberam 16,3 unidades de hemocomponentes, no grupo de crioprecipitado, 17 unidades. A razão entre esses dois grupos foi, em média, 0,96, respeitando a margem de 0,2, então eles conseguiram demonstrar a não inferioridade do concentrado de fibrinogênio. E aí eles partiram para a análise da superioridade e eles não conseguiram demonstrar a superioridade. Os resultados eram muito semelhantes. Na análise que foi feita, eles levaram em consideração o número fizeram uma análise não ajustada para os pacientes em estado mais crítico, e foi essa análise que rendeu a razão média 0,96, respeitando o intervalo de confiança, e ajustaram também, uma vez que houve esse desbalanço durante a randomização, e isso também respeitou a margem de não inferioridade, e eles conseguiram demonstrar que o concentrado era não inferior ao crioprecipitado, pelo menos nos parâmetros que eles estabeleceram para não inferioridade. Em relação ao número de hemocomponentes, de cada um dos hemocomponentes que os pacientes receberam, também não houve diferença significativa, nem na quantidade de concentrado de hemácias, nem plaquetas, nem plasma, e nem na quantidade cumulativa de hemocomponentes que esses pacientes receberam. Os dois grupos respeitaram, de maneira geral, a margem de não inferioridade, eram bastante semelhantes. Uma das coisas que talvez fossem diferentes é a concentração do nível sérico de fibrinogênio. Seria esperado que, talvez o concentrado de fibrinogênio, por
pela concentração ser conhecida e a gente saber que, de certo modo, a gente dá mais fibrinogênio do que no crioprecipitado, os pacientes tivessem um nível sérico maior. E, de fato, essa mudança pré e pós-transfusão foi maior no concentrado de fibrinogênio do que no crioprecipitado, mas isso não teve impacto no desfecho clínico. Os pacientes não receberam menos concentrado menos hemocomponentes por causa disso, não sangraram menos por causa disso. Em relação ao sangramento, os dois grupos também apresentaram sangramentos bastante semelhantes. Eles usaram essa escala para avaliar o grau de sangramento em cada um dos grupos. Sangraram de maneira bastante semelhante. A quantidade de líquido drenado pelo tubo, pelo dreno torácico também bastante semelhante entre os dois grupos. A necessidade de uma reabordagem cirúrgica não teve diferença estatística entre as duas populações, e a necessidade de outros componentes, como o complexo protrombínico e o fator 7 recombinante também não foi diferente. Em relação aos eventos adversos, eles avaliaram uma série deles, talvez infecções, a chance de eventos tromboembólicos de maior significância, ira, enfim. Acho que talvez a diferença de eventos tromboembólicos exista entre os grupos, mas, de novo, não houve significância estatística para dizer que o concentrado fosse melhor que o crioprecipitado. Em relação à análise de subgrupos, difícil julgar esse dado, mas talvez os pacientes que estavam numa condição melhor, que eram pacientes seletivos, tiveram algum benefício maior com o concentrado de fibrinogênio do que com o crioprecipitado. Mas, quando a gente vai olhar o número de pacientes em cada um desses grupos, a gente não tem muita certeza de que a gente consegue que o estudo tenha o poder suficiente para afirmar que é melhor usar concentrado nesses dois grupos. O que dá para dizer que ele é não inferior. A gente pode usar, é seguro, e basicamente isso. Acho que uma última coisa que vale a pena comentar é que nos pacientes que foram submetidos à cirurgia não eletiva, ficaram concentrados exatamente os pacientes que tinham um grau de instabilidade maior pré-cirurgia. Então, na avaliação que eles fizeram pós-dados, né, eles acabaram excluindo esses pacientes. Eles avaliaram cirurgias não eletivas, ajustaram para o estado crítico. Nesses pacientes que foram submetidos a cirurgias não eletivas, mesmo ajustando, eles não conseguiram mostrar não inferioridade. E aí, quando eles excluíam esses pacientes em estado crítico, eles conseguiram respeitar os 20% que eles tinham estabelecido. Então, e isso vem refletido aqui nos pacientes cirúrgicos não eletivos, essa margem de não inferioridade não foi respeitada. Talvez aqui não tenhamos certeza que o crioprecipitado é melhor ou não, mas, de modo geral, no paciente que foi estudado, ele é não inferior. Bom, a conclusão do estudo é exatamente essa, que os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e SEC, que tiveram um sangramento importante e uma hipofibrinogênemia, que precisaram receber fibrinogênio, administrar concentrado ou crioprecipitado, aliás, administrar o concentrado de fibrinogênio não é inferior a administrar o crioprecipitado. E aí os autores vão argumentar uma série de motivos pelos quais talvez seja melhor utilizar o concentrado, entre eles todas aquelas justificativas que a gente falou lá no começo. É mais fácil de armazenar, é mais fácil de manipular. Não havia nenhuma menção a preço, eu tentei ver, mas, de modo geral, a impressão que fica é que, a depender do quanto se gasta no serviço, isso talvez pese bastante na decisão de qual dos dois a gente pode usar. Se for barato usar o concentrado, ele é seguro, não é inferior, e talvez seja mais fácil realmente de
de lidar. Mas, a depender do preço, talvez o CRIO resolva bem a nossa situação. Acho que é isso. Essa é uma imagem, resumo do trial. Obrigado, Guilherme. Bom, gente, aí, comentários. O que vocês têm para falar do estudo? O que traz para vocês aí para o dia a dia? Bom, gente, é um estudo que, em alguns momentos, ele pode ser importante para a gente, né? Que situações clínicas que vocês vivenciam ali, além da cirurgia cardíaca propriamente dita, mas que o consumo de fibrinogênio pode ser importante? Parece que o Rodrigo quer responder aí, Marcelo. Fala aí, Bruno. Não, o Rodrigo quer falar, o Rodrigo. Peraí. Só desculpa, Bruno, tá? Não deu para escutar que o volume aqui tá baixo. Fala aí de novo. O Rodrigo quer falar. Se não for o Rodrigo, vai ser a Ana Clara. O Rodrigo ficou quieto aqui, mas acho que no trauma, né, seria interessante. Perfeito. Acho que as grandes cirurgias, os politraumas. De nada, Rodrigo. Assim, acho que as grandes cirurgias, nos quais se inclui aí a cirurgia cardíaca, né, o politrauma, acho que são os principais cenários aí de consumo de fibrinogênio. Lembrando que assim, a cirurgia cardíaca é um momento especial ali, né, das coagulopatias, onde além do consumo periférico que pode ter, existe a história da fibrinólise primária, né? Então, acho que para a gente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, por vezes, acho que é bem mais raro, mas pode acontecer com o doente em circulação extracorpórea, em suporte, seja respiratório ou cardiovascular extracorpóreo, também isso pode acontecer, né? Bem menos incomum, mas pode acontecer. E aí, sobre o estudo, o que vocês têm para dizer dele? Então? Guilherme, vou te fazer duas perguntas, aí os colegas podem ajudar aí. Só resume a pergunta do estudo e se, na sua opinião, é uma pergunta importante que deveria ter sido feita. E aí, em seguida, não para você responder, mas seus colegas, se o desenho do estudo foi adequado para responder a pergunta que eles propuseram. Perfeito. Acho que a pergunta do estudo é... Em um paciente, especificamente no trial, eram pacientes submetidos a uma cirurgia cardíaca ISEC. Se nesses pacientes, quando eles sangram no pós-operatório, e sangram em grande volume, e se supõe que esse sangramento tem algum componente de redução de fibrinogênio sérico, se usar o concentrado de fibrinogênio, é não inferior a usar o crioprecipitado. Em termos do quê? Mortalidade? Não, em termos basicamente do número de hemocomponentes que a gente vai utilizar, que a gente vai transfundir para esses pacientes. Se eu der concentrado ou se eu der crio, eu vou transfundir mais ou menos hemocomponentes. Em todos eles, né? Plaqueta, plasma e concentrado de hemácia. Perfeito. E vocês acham que essa pergunta é uma pergunta importante? Oi, professor, tá me ouvindo? Fala aí, estamos ouvindo.
Eu fico um pouco na dúvida se esse desfecho não seria tipo um desfecho substituto meio, não vou dizer ruim, mas assim, qual seria a diferença para o paciente que já espero que vai receber 16, 17 unidades de concentrados de hemácia, se eu diminuir isso para 14, se isso seria alguma coisa realmente relevante na clínica do paciente, ou seria só um número diferente? Então, vamos voltar. Qual que é a pergunta? Por que eles quiseram estudar o crioprecipitado versus fibrinogênio? Eles quiseram mostrar eficácia? Ou tem algum outro racional por trás dessa pergunta? Hein, Pedro? Acho que a ideia não era eficácia, né? Acho que a ideia era não inferioridade. Então, seria se você poderia utilizar um ou o outro. E o que justifica você fazer um estudo de não inferioridade? Por que faz sentido? Se você não quer mostrar que é melhor, que não era o caso, o que justifica você fazer um estudo para mostrar que, pelo menos, ele funciona tão bem quanto a outra alternativa? Acho que você poder usar as duas opções, tanto questão de disponibilidade, custo, outras vantagens que você pode ter que o estudo não veja, mas que seja vantajoso usar o outro. Acho que é isso. Não? Perfeito. Alguém mais quer falar aí sobre isso? Sobre o racional do estudo? Professor? A impressão que eu fiquei... Opa, pode falar. Não, pode falar. Imagina. Obrigado, Amanda. Acho que a impressão que eu fiquei é que, talvez, assim, até pelos argumentos que eles deram no estudo e tudo, é que, num ponto de vista logístico, talvez usar o concentrado de fibrinogênio seja mais prático para o hospital, mais eficiente em termos de guardar o material, de estoque, de prescrição. Então, parece ser mais fácil usar o fibrinogênio. Então, seria bom para o hospital poder usar o fibrinogênio ao invés do crioprecipitado. Acho que seria uma coisa que daria menos dor de cabeça, menos trabalho. Acho que essa era mais ou menos a ideia do desenho do estudo, né? E, assim, na minha visão, aí eles usaram como critério de não inferioridade esse volume de transfusão de hemocomponentes e tudo, que, no meu ver, não necessariamente traduz uma não inferioridade. Acho que a gente dá crioprecipitado, fibrinogênio, não para transfundir mais ou menos, mas para o paciente morrer menos, para o paciente ter menos desfechos clínicos piores, né? Então, acho que talvez não seria o melhor aí desfecho para ser analisado pensando na clínica e no desfecho para o paciente, não para o hospital, talvez. O que você ia comentar, Amanda? Não, é que ainda tem a questão do próprio laboratório ter sido responsável, né, pelo estudo. Eu não sei se isso pode influenciar em alguma coisa. Deixa eu ver. Eu posso só fazer uma... Mas o trial foi iniciado por investigador, não foi pelo laboratório. O laboratório patrocinou, né? Isso. Isso é uma coisa importante, tá? Isso muda bem o jeito como vocês vão associar, mas acho que tem que entrar na equação da interpretação. O que você quer comentar, Guilherme? Não, eu só acho que seria muito difícil avaliar diferença de mortalidade, porque pensando no racional do que é o concentrado, do que é o crio, acho que a gente não esperaria que eles fossem diferentes nesse desfecho especificamente. Acho que avaliar a quantidade, pensando na fisiopatologia do que acontece, talvez a quantidade de hemocomponentes, as repercussões que isso tem no desfecho posterior do paciente, sejam, tudo bem, não é a coisa talvez mais importante, mas talvez uma coisa mais fácil de quantificar, mais palpável e que tem uma implicação clínica. Se você usa muito mais hemocomponente, talvez você tenha desfechos piores, uma chance maior de eventos adversos. Acho que talvez por isso eles tenham escolhido esse desfecho como primário. Seria improvável
E assim, não seria esperado alguma alteração de mortalidade ou outra coisa desse tipo. E seria difícil quantificar isso também. Só para complementar, talvez até exista uma diferença de mortalidade, mas você precisaria de uma amostra enorme. E aí não seria prático, assim, factível fazer um estudo, de repente, com uma amostra tão grande, nessa população que é bem específica de pacientes. Perfeito. Opa. Pode falar, Ana, fala. Não, que uma outra coisa também que quando eu li o estudo é que outro potencial benefício seria de você oferecer o que o paciente necessita isoladamente, né? No concentrado você oferece apenas o fibrinogênio, enquanto que no crioprecipitado o paciente acaba recebendo outros fatores da coagulação que não necessariamente nesse contexto estejam depletados, né? Eles não fizeram no estudo, eles só dosaram fibrinogênio, eles não fizeram trombo, mas acho que era uma coisa também a se pensar fora essa questão logística. Legal. Isso a gente pode comentar um pouquinho mais, tem um estudo do JAMA, do Circulation, sobre isso, tá, Ana? Bom, mas o que é importante? Esse estudo é bem interessante, que como ele usou o desenho de uma inferioridade, a gente tem que entender quando que esse desenho faz sentido, né? E vocês levantaram várias questões. Quando que o desenho faz sentido? Você não quer mostrar que é melhor do que outro, mas você tem uma terapia que ela dá menos trabalho de ser feita, é mais fácil de fazer, e você só quer mostrar que ela é tão boa quanto a outra, entendeu? Então, e se vocês já viram usar o fibrinogênio, ele é muito mais fácil de usar do que o crioprecipitado, com certeza. Tá? Porque o crioprecipitado você tem que fazer pedido de uma componente, aí tem que buscar, não sei o quê, e o fibrinogênio está lá na farmácia, você vai lá, pega, dilui e faz. É muito mais fácil para o doente você fazer o controle de fibrinogênio do que o crioprecipitado, né? E vocês viram lá que são 10 bolsas, 12 bolsas, né? Porque você faz uma unidade para cada 10 quilos, quando você quer repor o fibrinogênio, então acaba sendo pelo menos 8 unidades para um adulto maior aí, né? Ou até mais, eventualmente. Então, esse que é o racional do estudo, e na minha cabeça o racional parece válido, não é à toa que saiu aí no JAMA. Tem outras coisas que a gente tem que botar na equação, mas vamos deixar mais adiante isso, tá? Então, para a pergunta que eles se propuseram a fazer, o desenho, em teoria, é adequado, tá? E vocês levantaram algumas questões, se o desfecho é um desfecho substituto ou um desfecho clínico, é um desfecho substituto, e concordo com o que o Renato e o Guilherme comentaram, que a gente não ter, para ter um N suficiente, para você encontrar uma diferença de mortalidade em pós-operatório de cirurgia cardíaca, você precisaria de um N de cardiologia, aí, 10 mil doentes, 15 mil doentes, tá? Tá certo que essa população era a população que teve sangramento, então a mortalidade do grupo é maior, foi em torno de 8%, pelo que eu vi, a mortalidade geral do estudo, tá? Quando a gente vai estudo de cirurgia cardíaca geral, a mortalidade é bem mais baixa, né? Tá? Só lembrar aí só lembrar da mortalidade, a mortalidade média de cirurgia cardíaca no mundo desenvolvido é 2%, né? E realmente, assim, tirando os estudos Leuven, que também vieram da Bélgica, que bateram na casa dos 6%, aqui a média foi relativamente alta, mas, mais uma vez, que nem o Bruno falou, são dois que sangraram. Só que dos eletivos, a mortalidade dos que sangraram foi, acho que, 4 e uns quebradinhos por cento. Dos agudos, os críticos, foi batendo na casa dos 31, né? Acho que era 31, 32% ali. Então, assim, a mortalidade é relativamente alta desse grupo, né? Bom, então, com relação ao desenho, é isso que é importante ter em mente. E aí, só vou aproveitar e fazer o link, a gente teve a aula de cálculo de amostra, e aí vocês viram como que faz o cálculo de amostra aqui nesse estudo? Guilherme, você quer relembrar para a gente aí? Professor, eu vou tentar, mas eu confesso que eu não sei se eu vou saber exatamente. Vamos lá. Por favor. Deixa eu só voltar aqui no gráfico, Guilherme, mostrar de novo.
Acho que o primeiro passo que eles deram foi definir mais ou menos qual seria a quantidade de hemocomponente que cada paciente utilizaria, e aí utilizando levando em consideração cada uma dessas margens de não inferioridade, eles rodaram diversos cenários com cada uma dessas populações e definiram para esse número possível de hemocomponentes, para esse número de indivíduos em cada grupo, qual seria o poder, levando em consideração essas margens de inferioridade. E aí eles chegaram numa margem de inferioridade de 20%, né? Perfeito, acho que Que é o preto. Eles conseguiram definir, acho que a ideia era ter um poder de pelo menos 90% com um número de pacientes em cada grupo que fosse factível. E eles conseguiram, então, com 20%, para um poder de 90%, mais ou menos, atingir uma população que seria algo em torno de 500 a 550 pacientes em cada grupo. Que não foi o que teve no final, né? Não foi, eles não conseguiram atingir, eles, na verdade, atingiriam, mas interromperam, né? Porque já tinham conseguido demonstrar a não inferioridade e aí acabaram interrompendo o estudo. Tá bom, isso é importante. Bom, então o cálculo de amostra no estudo de não inferioridade, vocês viram como eles calcularam média, então tem a média e o desvio padrão, a mesma coisa que a gente conversou semana passada, mas aí, em vez de você supor que você vai ter uma diferença entre as médias, você fala assim, eu quero que o meu intervalo de confiança não passe de uma certa margem. Então você coloca a margem de não inferioridade, que eles consideraram 20%, 20% de transfusão a mais, no caso, né? Isso. O intervalo de confiança não poderia passar disso. E o alfa é 0,025, não é 0,05 como a gente usa habitualmente, porque você só está querendo olhar para um lado da equação. Você não está fazendo um valor de P bicaudado, ele é unicaudado olhando só para aquele lado. Então vocês podem ver que tudo aparece como intervalo de confiança 97,5% lá nos resultados, tá? E aí, o estudo de não inferioridade ele tem uma outra peculiaridade. Geralmente, quando a gente fala de estudo clínico, de eficácia, a gente sempre foca na análise de intenção por tratar, certo? Como a análise mais importante. O grupo que o doente foi randomizado é o grupo que eu vou analisar, certo? Porque se por algum motivo ele não teve adesão ao tratamento, isso é uma consequência do tratamento, você não vai fazer análise pelo que ele recebeu, mas sim pelo grupo pelo qual ele foi randomizado, certo? No estudo de não inferioridade é o contrário, porque para você ser mais rígido na análise, você tem que focar na análise dos que efetivamente receberam, para ver se realmente é não inferior. Porque talvez na intenção de tratar seja não inferior e na análise por protocolo não seja não inferior. Tá? Então, por isso que no estudo de não inferioridade sempre tem que apresentar os dois resultados e eles têm que ser, no mínimo, congruentes. Tá? Se na análise por protocolo não for não inferior, você não vai afirmar que é não inferior. Tá bom? Então, por isso que nos resultados eles apresentam das duas formas os resultados, tá? Isso é importante ter em mente. Isso ficou claro para vocês ou ficou duvidoso? Por que no estudo de não inferioridade eu tenho que ver o por protocolo, prestar mais atenção nele do que na intenção de tratar? Ficou claro para vocês? Bom, ninguém com dúvidas em relação a isso. Beleza. Bom, então, vamos ver. Considerando que o resultado do estudo, então, foi legal, e vocês acharam, pô, legal, é não inferior, e como vocês considerariam a aplicação prática disso? Vocês acham que é válido a gente aplicar? O que mais que a gente tem que levar em conta? Só, Bruno, fala um pouco aí dos 20%. Ah, tá. Isso Bom, o estudo de não inferioridade, a parte mais difícil é estimar a margem de não inferioridade, né? Então, eu comentei um pouquinho com você semana passada, por exemplo, se fosse um estudo que o meu desfecho fosse mortalidade, vamos pensar com mortalidade que é mais fácil de entender o conceito. É quanto que eu aceito que o meu desfecho seja talvez pior do que o esperado, entendeu? Então, ele esperava ali 16 unidades de transfusão. Quantos por cento a mais eu esperaria que ele fosse pior, dada a chance da referência estatística aí,
é a margem que eu coloco. Então, no estudo aqui, ele botou 20%. Então, 20% de 16 seria 3,2. Então, você poderia transfundir até 19 unidades que você considerar que é não inferior. Seria mais ou menos esse conceito. Agora, eu vou imaginar a mortalidade. Quantos que num estudo que o desfecho primário é mortalidade, vocês aceitariam? 1%, 5%, 10%, 20%? Pode ser você, Guilherme, que estudou mais isso aí. Como desfecho, como a gente está falando de mortalidade, a gente talvez quisesse o menor possível, né? Talvez 5% de diferença já fosse inviabilizador da terapêutica que a gente está estudando. Aí, teria que ver a taxa de eventos também, né, Guilherme? Imagina, 5% para um estudo, para uma coisa que a mortalidade esperada é 5%. É bizarro, né? Então, digamos que a mortalidade esperada fosse 20%. A margem de inferioridade, quando você fala em mortalidade, tem que ser muito curta. Tem que ser 1, 2, no máximo 3%. Tá? E é por isso que acaba sendo muito frequente estudo de não inferioridade usar desfecho substituto e não mortalidade. Tá? E dificilmente você vai fazer... Geralmente, quando você está vendo mortalidade, um desfecho duro com mortalidade, você vai estar pesquisando eficácia. Entendeu? Raramente você vai estar pesquisando inferioridade. Tá? Mas tem isso. Então, aqui, como era o que eles estavam vendo era a média de consumo de hemocomponentes, aí a margem de inferioridade pode ser um pouco maior. Né? E aí cabe a nós, como leitores, entender qual foi o racional de quem que desenhou o estudo para ver aquela margem de inferioridade. Tá? Tem alguns estudos que botaram umas margens de inferioridade meio estranhas aí. Depois, eu não lembro agora... Eu acho que teve um que botou 6% de mortalidade, agora não lembro, Marcelo, se era um daqueles de antibiótico, mas que botou uma margem de inferioridade um pouco grande, que daí foi sujeito à crítica por isso, entendeu? Então isso é uma coisa que é importante ter em mente. Acho que é só se vocês forem pegar o Trax, né, que era 10%, o da associação de macrolídeo foi 6% para a pneumonia comunitária. Relativamente grandes, né? Isso. Só lembrar que o Trax é para cirurgia cardíaca, né? Isso o número de eventos não é para ser tão alto. O Trax é o estudo brasileiro do INCOR, né? Hein, Marcelo? Isso. Tá. Que depois, se vocês forem ver, no estudo multicêntrico que saiu depois, no New England, não foi não inferior, tá? Depois é interessante vocês olharem isso. Menos transfusão, né? Bom. E agora, com relação à aplicabilidade. Então, vamos considerar que o resultado é válido, tá? Que foi no inferior, beleza. A gente acha que essa margem é justa e que foi meio igual. E aí? Vocês acham que a gente tem que aplicar na prática, usar fibrinogênio em vez de precipitado? Qual é a opinião de vocês? Eu soube que o André quer falar, hein, Guilherme? O André estava querendo falar. Então, acho que está na vez do Matheus, né, Guilherme? O Matheus. Você só tem amigos, hein, Matheus? Salve pelo gong, Andrezão. Mas... Bruno, eu acho que assim, o estudo, eu achei interessante, achei legal o estudo, e até tava zoando com o Guilherme antes de ele entrar, mas essa margem de inferioridade de 20% eu achei, acho que um alvo até assim, eu sei que pelo desfecho ser só transfusão, mas achei a margem até que relativamente grande, né, 20%, não sei, mas, sei lá, né, também é só suposição minha. Eu ia entrar em outra pergunta, Bruno, aproveitando, o modelo que eles fizeram de regressão foi de Poisson, né? Pelo que eu lembro, eu não lembro muito bem o modelo, quando que eles usam o modelo de regressão de Poisson. Eu lembro quando eles queriam analisar, comparar a variável tipo taxa, assim, não é? Não era era meio mais complexo. Você poder tirar, se o Guilherme souber aí também, que souber, conseguir tirar essa dúvida. Tá, não. Primeiro você responde a pergunta que foi feita, depois a gente responde.
Oh, desculpa, então, Bruno. A pergunta de novo, então, só para... Considerando que os resultados do estudo são válidos. Só, tá? desculpa, Matheus Tem verdade. só um comentário. O Matheus é da escola Pedro Mendes, Bruno Bessen, né? Considerando que o estudo tem validade interna, que ele é válido, tá? Vocês aplicariam ele na prática já, do jeito que é, ou vocês levariam alguma outra coisa em consideração? Acho que com certeza o preço, né, Bruno? Eu acho que aqui a gente tem o hemocompletante, a gente tem como fibrinogênio puro, assim, né, sintético. Eu não sei quanto é que é o preço dele aqui no Brasil, se a nossa prática a gente consegue, só por esse estudo, já mudar a nossa prática. Eu sei que ele é muito mais fácil de usar, mas se tiver um custo muito maior, talvez não valha a pena. Não sei. Acho que eu pensaria nisso, assim, de imediato. Só, Matheus, deixa eu só fazer uma pergunta para você, então. Nesse sentido, você está falando de custo, e já quando você fala de custo, você normatiza para uma efetividade, mas aqui não tem efetividade. Como montar o raciocínio, então? Eu acho que se a gente não tem um estudo de real efetividade, tem que ter, então, né, chefe? Acho que a gente parte de uma não inferioridade para saber que ele não é diferente. A partir disso, a gente pode tentar fazer um de efetividade, propriamente dito, para ver se vale a pena ou não fazer. Não sei. Porque, assim, se você for levar em conta o princípio de aquisição tecnológica, tanto do NHS britânico como dos canadenses, provavelmente eles têm esse dado. A gente deve ter uma publicação secundária desse estudo de custo. Se não tem efetividade, não tem por que analisar custo, né? Tem que usar o mais barato. Esse é o princípio geral que eles usam, né? Não, só para a gente ter isso na cabeça, que realmente é um troço complicado de se pensar. E aqui também tem custos que a gente não contabiliza, né? Que faz parte da farmaconomia, e que é o gasto com o pessoal, com isso que vocês comentaram, de ir até o banco de sangue, voltar, etc, etc. E mesmo assim, não tem efetividade, não tem muito. Isso é que a gente tende a subestimar o custo do hemocomponente, né, Marcelo? Uma transfusão de sangue é muito cara, tá? Então, e um crio precipitado são 10 transfusões. Se você for fazer uma dose, são 10 transfusões que você pegou, que é um crio precipitado por doador. Só fazer um comentário disso, desculpa, Bruno, assim, lembra que, gente, que a priori, quando você vai pensar em transfusão, o que vale, o que custa são os concentrados. Você está pensando em plasma, concentrados de hemácias, né, de eritrócitos. Vocês estão pensando em plasma, teoricamente, ele é o restolho, né, então ele não teria custo. Mas aqui a gente está falando de crio precipitado, quer dizer, é o plasma trabalhado, né, então volta a ter custo. Também. Então, enfim, aí tem que levar tudo, muito bem, tem que levar tudo isso em conta, não só que é no inferior, que é mais fácil de fazer, é mais fácil mesmo, né, mas também acho que tem que levar em conta o custo para ver quanto que onera o sistema, né. E, bom, e outra pergunta, o Guilherme mostrou uma análise de subgrupo. Você volta lá, Guilherme, dos casos graves? Eu deixei essa aqui, essa aqui. Pois, bota no modo de apresentação aí de novo. Peraí que eu acho que saiu da apresentação só um minutinho. Acho que foi o que eu tirei aqui. Tá aí. O estudo mostrou o que ele queria, né? Vamos partir do princípio que o estudo é válido. E aí você falou, Guilherme, que na análise de subgrupo dos pacientes submetidos a cirurgia não eletiva, o intervalo de confiança cruzou a margem de não inferioridade. Exato. E aí? Como que a gente interpreta esse resultado dessa análise de subgrupo? Bruno, um gerador de hipótese, né? Acho que como o Guilherme ressaltou, poucos pacientes, né? Numa análise de subgrupo. Gerador de hipótese, assim, na minha opinião. Não sei se eu conseguiria tirar muitas outras coisas. Mas é um resultado estranho, vocês não acham? Porque, pensando que eu vou dar o negócio mais rápido, nos casos ali mais graves, nas cirurgias não eletivas, que não é nem só que o intervalo de confiança cruzou, né? Ele inverteu o sinal, né? É isso que assim, é uma coisa que
fica uma pulguinha atrás da orelha, mas, assim, eu acho que não muda a interpretação geral do estudo por questão de N mesmo, entendeu? Mas fica uma pulguinha atrás da orelha, né? Por que a estimativa mudou de lado? Eu não consigo entender muito bem. Mas aí tinha desbalanço do baseline, enfim, tinha outras coisas também. Mas, Bruno, uma coisa que eu fico pensando. O crio precipitado, beleza, ele não tem só fibrinogênio. Mas se ele tem, por exemplo, fator 13, que ele vai polimerizar com o fibrinogênio e vai conseguir aderir à plaqueta, fazer uma adesão plaquetária melhor, por exemplo. Será que o cara está depletado só de fibrinogênio ou ele está depletado de outras coisas que o crio consegue repor? Não sei também, né? A gente nunca estudou, acho que nunca li nada sobre isso também. É uma boa colocação. Mas por isso que eu não sei, é uma coisa, chama atenção, mas eu acho que não dá para você mudar a conclusão do estudo, falar que não dá para usar em cirurgia não eletiva, entendeu? Mas, enfim, e eu lembrar que o fator 3 é um dos fatores que a gente não tem disponíveis para fazer em separado, né? Bom, e do que a Ana comentou, de você fazer uma terapia guiada por metas versus fazer o empiricão aí. Vocês já leram algo a respeito? Bruno, o que eu já li é mais em protocolo de trauma, mas o que a gente mais vê é no fígado, né? Que a gente fazer protocolo de transfusão dirigida pós-transplante hepático. É o que não muda muita coisa, assim. Não lembro de mais coisas, assim. Não sei. O que vocês acham? Hein, Guilherme? Acho que o racional é bastante bonito. Acho que o que eu li demandava o tromboelastograma, mas você entende exatamente qual parte da cascata é o problema, e, enfim, da cascata não, do sistema, e transfunde pontualmente aquilo. Em teoria, você economiza transfusão, enfim, é o mesmo racional, mas o desfecho para o paciente em relação à mortalidade, enfim, isso eu não sei, não li nada sobre isso. Depois eu mando para vocês é um estudo do Circulation, que me lembro que também é em cirurgia cardíaca, desse grupo canadense aí, tá? E o resultado não é tão brilhante quanto esperado, tá? Eu não lembro agora de cor, mas o resultado não é tão brilhante, não. Embora faça muito mais sentido porque você vai tratando as coisas especificamente, né? Você lembra, Marcelo? Eu não estou lembrado agora do estudo. Nem em trauma, nem em cirurgia a gente tem vantagem de desfecho duro, né? E mesmo talvez reduzam. Fala, desculpa. Fala aí. Não, que eu me lembro reduz transfusão, mas a gente não tem uma análise de custo-efetividade clara mostrando que vale a pena você gastar dinheiro com isso necessariamente, entendeu? Que eu me lembro isso. Só desculpa, só aproveitar e gastar um minuto a mais sobre isso aí, porque assim, a análise de custo-efetividade em cima de um desfecho substituto, às vezes é meio complicado você pensar, né? Porque aqui, por exemplo, você vai pensar, olha, diminuiu a mortalidade de, sei lá, 20 pacientes, e só que você teve um aumento de custo de, sei lá, 1.000 euros. Então, se for pensar, para ter a vida salva de, falei 20, né? 20 pacientes, 1.000 euros, você pagou, foram 50, né? 50 euros por vida salva. Pô, é um preço, se você for pensar para um país desenvolvido, ou até não desenvolvido, relativamente barato, né? O raciocínio é mais ou menos esse. Para um país desenvolvido, hoje se fala em coisa de 5, 6 vezes a PIB per capita, né, você chamar de custo efetivo. Para um país em desenvolvimento, para um país de média entrada aí, como nós, isso não existe um padrão. Se fala em 1,7, 2 vezes a PIB per capita. Mas aqui a gente não está falando de mortalidade, é falar assim, quanto que eu vou pagar para diminuir a transfusão de um concentrado de massa, né? E fica um negócio meio torto de pensar. Então, eu não sei bem como fazer análise de custo-efetividade numa situação dessa, né? Acho que é difícil mesmo. Acho que é só saber, não tem efetividade, é mais caro, mais barato, é mais barato. Ponto. Talvez só o custo direto
Os custos, se levar em conta todos os custos, já seria o suficiente, né, Marcelo? E aí, gente? Então, alguém tem mais algum comentário? Ó, provavelmente a gente vai ter o segmento desse estudo da parte econômica. Apesar de ele ter sido patrocinado, ele foi patrocinado, né? Então, conhecendo os canadenses, assim, para eles adquirirem isso para fazerem a beira-leito, eles vão ter uma análise de custo-efetividade. Eles têm um sistema bem parecido, assim, pode-se acho que dizer que é uma cópia do NHS britânico, né? Que por mais que ele não seja ideal, acho que a gente tem que copiar bastante coisa deles. E acho que logo talvez tenha aí alguma. Não é nem para falar de custo-efetividade, né? Acho que é análise de custo, ponto, né? Isso mesmo. Mas é isso aí. Bruno, você quer falar alguma coisa mais aí, então? Não, é isso aí. Acho que desse estudo que dá para levar do ponto de vista de análise de estudo é entender um pouco o estudo de não inferioridade, o que tem de diferente, tanto no desenho quanto na interpretação, né? E agora responder a pergunta do Matheus, né? Que ele perguntou do Poisson. Opa, Bruno, obrigado. Só assim, para a gente, o evento aqui, que eles analisaram, é uma contagem, então é número de transfusões. Você até pode analisar isso, apresentar como médias e o padrão e diferença entre médias, que é o que eles fizeram. Mas, querendo ou não, é uma contagem. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Então, a distribuição de Poisson, o que ela assume? Ela assume que a média que você encontra ela é igual ao desvio padrão. E que, se você for ver, é meio parecido ali, tá? Ela é igual à variância, desculpa. Você vai ver que é meio parecido. E aí você consegue, com o modelo de Poisson, é o melhor modelo que você vai poder utilizar para analisar esse tipo de evento, que é uma contagem. Você também pode usar o Poisson para analisar taxas, tá? Então, você pode usar para as duas coisas. Então, aqui no caso, ele usou para analisar uma contagem, que é o número de bolsas transfundidas por paciente, tá bom? E aí, a distribuição de Poisson, o que ela assume? Conforme você vai incluindo um monte de doente, ela vai se aproximando de uma normal, e aí você analisa como tal. Isso, tá? Entendi, Bruno, valeu. Isso aí, então vamos almoçar. Ótimo, vamos lá, então. Bom, tchau para vocês aí, até amanhã. Bom apetite.